Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Visualizar, pessoal. Primeiro pessoal, né? Cadê o povo? Vamos esperar um pouquinho. Que a primeira sessão de terapia dá aquele friozinho na barriga. Aí, Hum. friozinho bom. Uma coisa que eu percebi é que o horário do meu relógio é um, do meu celular é outro e do computador é outro também. Tem Aqui, três. Eu acho que o pessoal daqui a pouco deve aparecer, sim. aqui em Mas, 5 horas e pouco. sim. E aí? Não sei. Jamais, não estou adiantada.
É, perdão, seu nome, qual é mesmo? Larissa. Larissa, dá uma olhada, por favor, no nosso grupo, que eu acho que é Larissa Franca, né? Hum, É, você mandou ali, vamos lá, só que eu acho que tu mandou o link das 7 horas, hum, não das 6 horas, que é lá de cima. perdão, perdão. Eu acho que agora o pessoal está entrando. Olá, pessoal, boa noite. Quem está chegando agora, boa noite. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo? 6:05, 6:07 a gente dá início. Acho que dá tempo depois falar. Ah, tudo bem, Karina. Tudo bem. Que bom que você está conseguindo ouvir. Mentira. Pronto. Acho que podemos, Guilherme. Podemos? Pode ser, não sei, Alexia. Alex, Alex, você está aí também? Sim, sim. Eu vou compartilhar aqui os slides, tá?
Pronto, então, pessoal, sou Larissa, faço parte da equipe Viver. Hoje o grupo de estudo de vocês será coordenado por Guilherme, que é aluno da formação em pós, e pela colega Alexa, que é aluna da pós, não é isso? E como tema é a primeira sessão de terapia do livro Teoria e Prática, isso da Judith Beck, né, o sexto capítulo. E fique à vontade para abrir a câmera, para compartilhar com os colegas, falar, perguntar, acrescentar. Então, vamos lá. Hum, Deixa eu só me organizar aqui com os slides. Isso. Então tá. Boa noite, gente. Né, como a Larissa trouxe, nós vamos apresentar o capítulo 6, ali do livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, que a gente vem vendo aí, né, durante os últimos meses. Serei eu e o Guilherme apresentando, tá? Então, assim, esse capítulo ele é bem dinâmico, assim, até eu e o Guilherme a gente estava conversando sobre, traz muitos exemplos, né, do que pode ser feito. A gente sai um pouquinho só da teoria e vai indo mais para a prática agora, né? Então, a gente tentou sintetizar tudo de uma maneira que vai ser tranquilo de passar para vocês. Algumas vezes a gente vai estar passando os diálogos que a Judith tinha com o Abe também, né? Mas é bem um conteúdo bem prático e bem simples assim para compreender, tá? No começo, então, na introdução, eu coloquei aqui a palavra esperança, né? Porque eu acho que a Judith traz isso e, de certa forma, traz no capítulo inteiro, né? O que que é essa esperança? A esperança da gente promover para o nosso paciente desde a primeira consulta que sim, né? Que as problemáticas dele são possíveis de serem trabalhadas e que ali é um lugar de acolhimento e que vai ser possível criar objetivos, metas, às vezes quais são as aspirações dele, né? Enfim, de uma forma onde que o profissional vai estar disposto a promover, então, essa esperança desde o primeiro contato até o final do tratamento também, tá? Só que aí, por que um ponto de interrogação? Porque muitas vezes, ok, né? Vou promover essa esperança, mas de que maneira? E é exatamente isso que a gente vai estar, conversando com vocês. Então, existem alguns passos para promover essa esperança, através da psicoeducação, do plano de tratamento, da confiança, do rapport, da verificação de humor, conceitualização, modelo cognitivo, programar atividades e do plano de ação. Aqui eu estou passando bem por cima porque a gente vai adentrar esses aspectos mais para frente, tá? Então, o que que a Judith traz que a gente deve fazer antes de iniciar a primeira sessão, né? Porque antes da gente se estar cara a cara com o nosso paciente, a gente precisa fazer outras coisas. Então, antes de tudo, ter em mente a conceitualização inicial e qual vai ser o plano de tratamento daquele paciente. É óbvio que na primeira consulta, provavelmente isso aqui vai mudar, né? Por quê? Porque a gente vai conversar, talvez aquela queixa pela qual ele te procurou já tenha se modificado até a primeira consulta, mas é importante ter em mente o que que você pensa que é possível fazer com aquele paciente antes mesmo dele entrar no consultório, tá? Ela coloca que todas as consultas vão ter duração de 45 a 50 minutos, mas que a primeira consulta costuma ter 1 hora de duração, justamente porque ela é um pouquinho mais complexa no sentido de ter mais coisas para explicar, né? Compreender mais a história desse paciente e assim por diante. Na parte inicial da consulta, da sessão, o que que vai ser feito? Primeiro de tudo, verificar o humor do paciente que chega, né? E quando relevante, também ver sobre a medicação que ele está utilizando, se está utilizando, ou outro tratamento que ele está fazendo, tá? Então, a verificação de humor também a gente vai adentrar mais para frente, por isso que eu vou passar rapidinho. Definir a pauta de como vai ser a consulta e como que a gente faz isso, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando o meu paciente chega pela primeira vez no consultório, eu sempre falo, olha, hoje, como é a tua primeira consulta, eu preciso entender um pouquinho mais a tua queixa, ter um panorama geral, da tua vida,
E a gente vai seguir dessa maneira. Eu vou te explicar um pouquinho também de como vai ser essa primeira consulta e como serão as próximas também, né? Então, eu defino a pauta, eu falo para ele o que irá acontecer naquela consulta. Terceiro passo, eu vou solicitar uma atualização daquela avaliação que eu fiz, né, quando eu fui lá e agendei a consulta, e revisar o plano de ação com aquele paciente. Discutir o diagnóstico dele e fornecer a psicoeducação sobre aquele diagnóstico. Então, né, vamos dizer que ele chega já com um diagnóstico de depressão, por exemplo. Conversar com ele sobre o que é a depressão, como funciona no corpo, como funciona no cérebro, quais que são os sintomas, né? E, enfim, fazer a psicoeducação daquele diagnóstico que ele te traz. Na parte intermediária da sessão, a gente vai buscar identificar quais são as aspirações, valores e objetivos. Depois, fazer uma programação de atividades ou do trabalho sobre o problema, né? O problema que ele traz e depois, colaborativamente, definir um novo plano de ação, verificar a probabilidade de execução daquele plano, né? E aqui eu acho interessante quando coloca a questão da palavra colaborativamente, porque não vai ser o paciente sozinho ou o terapeuta sozinho fazendo um plano de ação, achando o que é melhor, né? É dialogando, é falando, olha, né? A gente consegue ir por esse caminho? O que que você acha? O que que você me diz? O que você quer me trazer? Né? E verificar o quanto que ele consegue executar aquilo, tá? De acordo com a realidade, tá? De acordo com o que ele consegue fazer também. Então, eu acho importante destacar isso, né? Que é de forma colaborativa. E no final da sessão, então, a gente vai apresentar um resumo do que foi trazido naquele momento, naquela consulta, verificar o quanto é provável que o cliente vá executar aquele novo plano de ação, então reforçar nesse aspecto e obter o feedback de como que foi para ele, o que ele achou da consulta, né? Enfim, tanto feedback positivo quanto negativo também. E ali nos passos a gente falou da verificação de humor, né? Como que a gente vai fazer essa verificação de humor? Então, a Judith traz algumas formas que a gente pode estar fazendo essa verificação de humor. A gente pode estar usando escalas ou inventários, ou simplesmente pedir para o cliente atribuir uma nota, né, um número, para como ele vem se sentindo. Então, se ele traz assim, essa semana eu estou me sentindo bem cansado, ou estou me sentindo triste, tá, e de 0 a 10, o quanto que é esse cansaço, o quanto que é essa tristeza. Identificar outros aspectos também, como sono, alimentação, sintomas ansiosos e compulsivos. E eu acho interessante isso, né? Porque, como eu trouxe ali o exemplo do cansado. Ah, eu tô cansado. Por quê? Porque eu tô trabalhando muito. Tá, mas e o teu sono? Como que tá? Tá dormindo bem durante a noite? Porque muitas vezes os pacientes vão apresentar ali sintomas, né, que vão influenciar no humor dele também, mas que são falta de coisas básicas, como alimentação, como sono, né, como a falta de atividade física, muitas vezes. Então, é importante que a gente também pegue, esses pontos e coloque nessa verificação de humor também, para fazer ajustes se necessário. E fazer um checklist dos sintomas que ele apresenta. Então, essas são as formas que a gente pode estar verificando o humor do nosso cliente, do nosso paciente. Depois, em caso de verificação de suicidabilidade, né? Então, se a gente vê que naquele momento o paciente traz que o humor dele tá de uma maneira tão ruim ao ponto dele pensar em ideações suicidas, enfim, a gente tem que traçar um plano com aquele paciente, um plano para manter ele seguro, né? Não adianta a gente estar fazendo a verificação de humor, ele trazer ali uma condição que pode ser perigosa para ele e continuar com a sessão de uma maneira normal, como qualquer outra, né? Porque ele já está trazendo uma questão diferenciada. Então, é importante que a gente pare tudo, vamos dizer assim, e fale, não, então a partir de agora a gente vai criar um combinado, vamos dizer, né? Um plano para que você se mantenha seguro até a próxima consulta, pelo menos, enfim, né? E criando combinados ali com o paciente. E realizar a verificação de humor a cada sessão. Então, isso não é feito só na primeira, são em todas as consultas que devem ser feitas, tá? Verificação da medicação e de outros tratamentos. Nesse momento, não é só pegar o nome, né, do medicamento que está tomando, mas sim ver se ele está fazendo o uso correto, né, se conseguiu se adaptar com aquela medicação, quais são os efeitos colaterais que pode estar causando. Como psicólogo, né, entrar em contato com o médico que prescreveu aquelas medicações para ter realmente essa troca, né? E às vezes nós
estamos acompanhando muito mais de perto aquele paciente que está fazendo aquele uso medicamentoso, eu digo perto em frequência, né, do que aquele médico que prescreveu. Então, até é legal essa troca, porque o médico vai conseguir também olhar para a medicação, né, para os sintomas, enfim, de uma maneira diferente do que talvez quando ele prescreveu lá atrás, né? Auxiliar a escrever dúvidas. Eu achei bem interessante essa parte, porque eu nunca tinha parado para pensar, e é uma coisa tão simples, né? Muitas vezes alguns pacientes trazem algumas dúvidas sobre medicação, e eu falo por mim, na verdade, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre medicação, por exemplo. Né? Então, não, então vamos parar, vamos escrever quais que são realmente essas dúvidas para você estar levando no consultório do teu médico quando você for para lá e auxiliar nessa escrita também, né? Para que não seja uma coisa que, tem essa dúvida hoje, depois passa um tempão e não lembra mais de perguntar quando for ao consultório médico. Já vai ter ali juntinho dele para quando ele for na próxima vez. E aqueles pacientes mais hesitantes, né? Na questão de quando que a gente se defronta com um paciente que necessita fazer um uso medicamentoso, porque só a psicoterapia naquele momento não vai ser o tratamento adequado e ele não quer, né? O que que a gente deve fazer nesses momentos? Então, conversar com ele de ter pequenos objetivos. Ok, você não querer tomar a medicação agora, mas vamos marcar o médico, pelo menos, né? Vamos ver quais são as vantagens, as desvantagens, e você está indo ao médico, pelo menos para conversar, para ver o que ele vai te falar. Então, e também flexibilizando nesse sentido, né, com esses pacientes que acabam recusando um pouco ali o uso medicamentoso quando a gente vê que vai ser mais necessário. Guilherme, agora é contigo. Então, sim, dando continuidade, né? Para essa primeira sessão, né, a definição da pauta inicial, né? O que que seria a pauta, né? A pauta seria você estruturar a sessão, né? Então, a Judite chama atenção, no caso, para essa definição, né, de uma pauta inicial, ter alguns cuidados, assim, focar em alguns pontos mais importantes. Então, essa pauta inicial, ela se diferencia das outras pautas, porque essa pauta inicial, ela vem após a avaliação, né? Então, assim, primeiro é feita a avaliação, aí, na primeira sessão, né, tem esse intervalo de tempo, né? Então, a definição de uma pauta inicial, né, se diferencia das demais, né, por algumas características, né? Buscar tornar mais compreensível os processos que ocorrem no decorrer de uma sessão. A gente viu bastante, né, que são vários recursos que a TCC tem, né, que o terapeuta e o cliente podem utilizar, né, para se comunicar, para ter uma facilidade melhor, né, de você explicar, né, como funciona, né, a, o método, né, e a estrutura da, da terapia cognitivo-comportamental, né? Buscar estimular o cliente a ter uma postura mais ativa e participativa no trabalho psicoterapêutico, então tá sempre junto, né? À medida que forem tomando nota juntos e debatendo sobre as questões, explicar de forma clara, rápida e objetiva, né? Que todas as verificações conversadas anteriormente na psicoeducação servirão para o entendimento do que será mais importante debater nas sessões, né? Na queixa principal. Permitir o aprendizado e percepção do cliente de suas próprias palavras e sentidos dados a elas, né? Sessões, deixar as sessões mais produtivas, né? Então é o rapport, né? É criar o rapport e buscar esse vínculo de confiança, né? Mútuo, né? Terapeuta e cliente, né? Tem
dois pontos ali que a gente chama a atenção, né? Que é estar alerta, né, a questões potencialmente importantes, né? Então, durante a estruturação dessa pauta, né, apesar da queixa principal que possa o cliente ter trazido, de repente ele fala de alguma coisa importante, né, que pode ter algum sentido, que pode ter alguma relação com essa queixa. Então, ficar atento a isso. E você e o cliente podem decidir juntos, né, novas questões e a mais importante para se trabalhar. Aí aqui para mim não aparece outro. Isso. Ah, então, também tem um último ali, né? Não deixe que o cliente se desvie e fale sobre um problema diferente sem chamar a atenção, né? Então, é fácil, né? No primeiro momento, né? Que o cliente faça várias associações, né? De ideias e de pensamentos, né? Mas, nesse momento, a Judite chama atenção, né? Fica atento, né, a esse eixo da queixa principal, né? E se vê que o cliente está fugindo demais, dá uma puxadinha. Depois, né? Atualização e revisão do plano de ação. Então, o que que a Judite chama atenção para fazer sobre a atualização e revisão do plano de ação, né? O que que aconteceu entre a última sessão, no caso, a última sessão foi a avaliação e a anamnese, né? Que foi o primeiro contato, e a gente está falando de primeira sessão, né, pessoal? Então, assim, é o primeiro momento, né, que se vai trabalhar e desenvolver mais a queixa principal, né? É, ver o que aconteceu, né? O que aconteceu entre a última sessão e a atual, com relevância para o cliente, ou a pauta inicialmente estabelecida, né? Além de buscar saber sobre experiências negativas, também indagar sobre algo específico e de bom que tenha acontecido com o cliente. Esse ponto é bem importante que ela chama atenção, que na primeira sessão, no primeiro encontro, é, dá valor a coisas boas que aconteceram durante a semana, sabe? Não focar só no problema, né? Não focar só na queixa, mas buscar é, saber mais, assim, até saber mais sobre o que aconteceu durante a semana e conversar, né? Conversar mesmo, assim, sobre o que possa ter acontecido de bom, para que ele possa sair da sessão com uma sensação boa. E Eu acho, é, desculpa, Guilherme, te cortar, mas esse exemplo que tu traz, assim, né, eu acho engraçado que muitas vezes os pacientes parece que eles, acho que eles só precisam contar coisas ruins para o psicólogo, né? E então, aí, tem várias né? vezes sobre isso, né? E aí tem pacientes que chegam para mim e falam assim, ah, mais ou menos. Aí eu falo, Uhum. ah, que bom que tenho mais, né? Então me conta desse mais e me conta desse menos, né? E aí a gente vai buscando também ver esse outro lado, porque eu acho que o lado positivo também vai trazer aquilo que a gente vai falar mais para frente, né? Que são as potencialidades dele também. Perfeito, exatamente. Então, ali ela propõe, né? Chama atenção para revisar. Buscar verificar, né? Entre o antes e o depois, né? Nessa semaninha, o estado psicológico, né? Como foi a evolução, né? Como como que ele, digamos assim, a partir da primeira avaliação, como é que ele lidou, né? Com, de repente, com algum tipo de tarefa, ou como que ele entendeu ou não entendeu algum termo, alguma coisa relacionada ao processo, né? De processo psicoterapêutico, né?
como o cliente está lidando com as queixas, né, trazidas inicialmente, se surgirão novas queixas, né, tomar nota, melhoras ou pioras em relação à queixa inicial, e a partir da revisão investigar como buscar um ponto de partida para as próximas sessões, né? Esse é um ponto bem chave, assim, né? E é um ponto, assim, eu deixaria mais para a Alexia, que tem muito mais experiência, né? Que é justamente você fazer essa ligação, né? Com as próximas sessões. Aí, sobre o diagnóstico de psicoeducação sobre depressão, no caso do Weibe, ele sofre de depressão, né? Então, assim, o exemplo que a Judith trouxe, né? A Judith trouxe, falou que, por exemplo, né? É, como fazer o Weibe entender o diagrama da dessa abordagem, né? Cognitiva comportamental, né? Como ele entender a situação, né? Como ele entender os pensamentos e como ele entender as emoções, né? Então, vamos lá, vamos ler aqui. Em geral, é melhor evitar o rótulo de problemas psicológicos, como, por exemplo, falar ao cliente que ele tem um transtorno X, né? Sempre quando falar, a Judith chama atenção para sempre quando falar de depressão, buscar explicar o que é essa depressão, né? Deixar claro para o cliente o que é esse problema, né? O que é esse transtorno, né? E ir trabalhando junto com ele na medida que ele vai conseguindo lidar com esse diagnóstico, né? Com esses sintomas, né? Na primeira sessão, é bem mais importante buscar descrever bem mais importante buscar descrever as dificuldades que o cliente experimentou e deixá-lo à vontade para que ele seja capaz de construir conscientemente seu diagnóstico inicial. É importante, né? Queremos que ele comece a atribuir parte dos seus problemas ao seu transtorno e não ao seu caráter. Aí, sobre o diagnóstico, dando continuidade, né, sobre a depressão, né, a psicoeducação, no caso, né, sobre a depressão e pensamento negativo, né, os clientes podem começar a se culpar por seus sintomas, né. Nesse momento, por exemplo, é adequado explicar que o cliente não tem culpa por seus pensamentos automáticos, né. Então, na medida que esse processo todo de psicoeducação vai, vai se estruturando, né, até chegar nesse modelo cognitivo que a gente vai ver depois, ele já vai estar com uma ideia mais clara, né, da, do que está sentindo, do que está passando, né? Ao explicar, ilustrar e registrar o modelo cognitivo junto ao cliente. Deve-se buscar acrescentar e ajustar as anotações de forma que fiquem de acordo com a sua própria linguagem, além de torná-lo participativo durante as sessões, também irá verificar sua compreensão das partes e do todo enquanto com o processo terapêutico. Aí tem uma figurinha depois, né? Então, assim, o que o Weibe tem? O Weibe ele sofre de depressão, né? E um exemplo que a Judith trouxe é que o Ethan, o sobrinho dele, gostava de sair com o Abe para tomar sorvete. Só que o Abe não estava conseguindo mais levar o sobrinho para tomar sorvete. Ele tinha o pensamento automático que ele tinha era de que
tudo é tão difícil, né? Ele estava em meio a essa depressão, né? E a situação, que é a situação de levar, né, o sobrinho para tomar um sorvete, né, e dar uma volta, né, acaba que não acontece, né, e o Abe relata que ele fica sentado no sofá e fica com aquele pensamento de que tudo é tão difícil, né, deprimido, né. Esse foi o relato dele. Então, assim, como dicas clínicas, assim, ó, se tiver dificuldade para identificar os pensamentos automáticos de um dos seus clientes, você pode dar um exemplo. Quando as habilidades cognitivas dos clientes estão prejudicadas ou limitadas, você pode usar recursos de aprendizagens mais concretos, como, por exemplo, utilizar personagens de quadrinhos com várias expressões para ilustrar as emoções com balões de pensamentos, baralhos terapêuticos ou jogos que auxiliem o esclarecimento dos pensamentos, emoções e sentimentos. Acho que é algo, né? E aí a gente volta, né, para as questões da identificação dos valores e aspirações daquele cliente. Então, aqui ela traz realmente bem a prática, como que eu vou identificar esses valores, né? E aí, lembrando, como a gente tinha comentado ali, o quanto que é importante a gente reconhecer também os pontos fortes desse paciente, não só nós, né? Que ele comece a identificar isso, porque de certa forma vai nortear o caminho que esse tratamento deve seguir, aonde ele quer chegar, o que que ele quer alcançar e por que que aquilo é importante, né? Então, a nossa prática, os planos de ações que vão ser feitos e tudo mais, vão ter que se seguir de acordo com isso, né? Então, para identificar esses valores, a pergunta é: o que é realmente importante para você na vida? Ou o que costumava ser realmente importante para você? E aí, se esse cliente demonstrar uma certa dificuldade em responder ou não responder nada, né? Então, você pode dar sugestões. Então, pegar ali, né, do que preenchendo a anamnese, por exemplo. Ah, o quanto que seu filho é importante para você, o quanto que o trabalho é importante. Então, pode acabar dando sugestões para ver o que ele acaba trazendo também, né? Vai auxiliar na identificação das suas aspirações, definição de objetivos, vai inspirar esperança, né? Lembrando aquela palavra lá do começo da apresentação, vai motivá-lo a se engajar no tratamento, a completar os planos de ação, porque ele vai saber que completando o plano de ação ele vai chegar mais perto daquilo que é importante para ele e ajudar a superar os obstáculos e problemas com que se defronta no dia a dia. E aí vem as aspirações, né? E aí as perguntas são: o que você quer para a sua vida? Quais são suas esperanças para o futuro? Como você quer que seja o futuro? Quando você era criança, como queria que fosse sua vida? O que você desejava? E sobre, então, as aspirações, né? Quais são as conclusões que a gente pode tirar dela? Que o importante é o significado que o cliente vai atribuir a essas aspirações, não elas ali cruas, né? A resposta crua. A gente tem que ir destrinchando e vendo por que que ele quer alcançar aquilo, né? Por que que aquilo é importante. Então, aí vem outras perguntas. O que seria especialmente bom sobre, né, atingir aquela meta e os objetivos? Como você se sentiria em relação a si mesmo? O que isso diria sobre você? Né? E aqui até acho engraçado que essa pergunta assim, o que isso diria sobre você? Às vezes já vai falar das crenças também, como outras pessoas poderiam vê-lo ou como elas o tratariam de modo diferente. O que que isso sugeriria sobre seu futuro? Como você se sentiria emocionalmente se tudo isso se tornasse realidade? Você consegue captar esse sentimento nesse momento? E essa última pergunta vem para outra coisa, né, que é esse slide aqui, onde fala que sentir aquilo que ele iria sentir, fazer ele imaginar, né, criar uma imagem já atingindo aquelas aspirações, aqueles objetivos, né, dele, porque isso também vai causar talvez mais emoções e fazer com que ele se dedique mais para aquilo também, tá? E a gente vai então para a definição dos nossos objetivos. Tem a parte um e tem a parte 2. Então, definir os objetivos específicos de forma colaborativa, como eu tinha já falado antes, caso o cliente tenha dificuldade de sugerir áreas específicas, e algumas vezes a definição de objetivos terá que ser interrompida para abordar os pensamentos automáticos.
E aí, aqui traz um diálogo, né, entre a Judith e o Abe, e eu acho legal, né, de eu e o Guilherme encenarmos, porque vocês vão ver como que realmente os pensamentos automáticos podem aparecer aí no meio, e se a gente não se atentar, isso vai virar uma confusão e não vão chegar nos objetivos, se não interromper naquele momento, tá? Então, posso falar? Guilherme, tá pronto? Tá, então. Simulação. Ele, podemos falar sobre alguns objetivos específicos que você poderia ter? Como gostaria que sua vida fosse diferente? Ah, você está falando do texto? Isso é. Ah, É na perdão. página 106. Hum, quando você falou que ia fazer a simulação, não sabia que ia participar dela. Ah, não? Então, Quer que eu leia os dois, então? eu acho que sim, Tá infelizmente eu bom, não estou então. no texto, eu não sabia que eu ia estar lá no Tudo roteiro. bem. Então vamos lá. Então eu vou falar quando vai ser a Judith e quando vai ser o Abe, tá? Então a Judith pergunta, Abe, podemos falar sobre alguns objetivos específicos que você poderia ter? Como gostaria que sua vida fosse diferente? O Abe responde: gostaria de ser como eu era antes, fazer todas aquelas coisas sobre as quais acabamos de falar. A Judith, então, você passaria mais tempo com seus filhos e netos? Sim. Ela anota e responde: esse é um bom objetivo. O que mais? Aí o Abe responde: bem, ter um bom emprego, mas não sei como vou conseguir fazer essas coisas. Não fui capaz de fazer até agora. E aí, quando ele fala isso é um pensamento automático, né? Onde ele diz assim: não sei como vou conseguir fazer, porque eu não fui capaz de fazer isso até agora. Eu não fui capaz, né? Então, ela vai ter que abordar esse pensamento automático para depois voltar a definir os objetivos. E como que ela aborda esse pensamento automático, então? Enfim, eu acho que o diálogo ali é um pouquinho cortado, mas daí ela fala: sim, a depressão dificultou muito essas coisas. Então, o que é diferente agora? E ele responde que não sabe. A Judith: ei, Abe, eu estou aqui. Você sente que eu posso ajudar? Ele responde: acho que talvez você possa. Ela então tenta desenvolver a confiança dele. Abe, tenho que lhe dizer que não há nada sobre você que me faça pensar que você não irá superar essa depressão. Eu realmente acho que você vai. Quer que eu lhe diga por que eu penso isso? E ele responde que sim. Ok, então a primeira coisa é que você se dispôs a vir para uma avaliação na semana passada, mesmo que estivesse cético sobre o tratamento. Mas você fez um bom trabalho na avaliação, conseguiu responder a todas as minhas perguntas, foi capaz de montar um plano de ação e especialmente de levar seu neto para tomar sorvete. Você conseguiu fazer isso, mesmo tendo achado que seria muito difícil. Por isso, vejo que está disposto a experimentar esse tratamento. E tudo bem se ainda estiver cético acerca do tratamento. Você precisará constatar para si mesmo que está funcionando, ok? Ele responde que sim. Você não está sozinho nisso. Iremos trabalhar com uma equipe para que você melhore. Iremos trabalhar nos objetivos passo a passo. Portanto, isso não parecerá uma sobrecarga. E há habilidades que você precisa aprender, como responder aos seus pensamentos automáticos. Você ainda não sabe como fazer isso. Vou precisar lhe ensinar. O Webby responde: mas sempre achei que eu deveria resolver meus problemas sozinho. E ela: ok. Voltemos à analogia da pneumonia. Se você tivesse uma pneumonia bacteriana, tentaria se curar sozinho? Ele responde que não, que ele teria que ir ao médico. Ela fala: e o médico ajudaria. E eu também vou ajudá-lo. Mas em vez de lhe dar um remédio, vou lhe ensinar as habilidades para superar a depressão. Habilidades que as pesquisas mostram que ajudam as pessoas a melhorarem, ok? Ele responde que acha que sim. A Judite, sabe? Acho que é um sinal de força você estar disposto a fazer alguma coisa que vai no sentido contrário. O Weber responde: talvez eu esteja vendo tudo através dos óculos escuros, que é uma analogia que ela tinha feito em alguns diálogos anteriores ali no livro, né? Ela responde: sim, acho que está. E o que temos que fazer juntos, observe que eu disse juntos, é raspar e retirar a tinta preta para que você possa vencer a depressão. Podemos voltar à definição dos objetivos? Aí ele responde que ok. Então aqui tem várias coisinhas no meio desse diálogo, né? Onde, por exemplo,
falar que ele não está sozinho, que ela vai poder ajudar ele, mostrar quais são os pontos fortes dele, né? O porquê que ela acredita. Essa questão de fazer analogia eu acho muito legal, porque o paciente começa a enxergar também o processo terapêutico de uma outra maneira, né? E aí, no final, ela até faz isso. Ok, a gente fugiu aqui, né, da definição de objetivo para ir para a parte de pensamento automático, mas a gente tem que retornar. E ela fala, vamos voltar à definição dos objetivos, que é aquilo que o Guilherme também trouxe antes, tá? E então, definir os objetivos na parte 2. Eu vou continuar aqui com o diálogo, porque eu achei ele realmente bem interessante, tá? Mas esse aqui é mais curtinho. Aí ela fala assim, ok, você tem outros objetivos depois de já terem preenchido alguns, né? E ele responde, eu deveria ver meus amigos com mais frequência, mas eles podem ficar incomodados comigo. Então, eu não sei se isso vai funcionar. De novo, é um pensamento automático. Não entro em contato com eles há algum tempo. É, Calma aí, deixa eu ver agora. Isso. E aí ela continua. Devemos marcar isso com um ponto de interrogação? Então, na questão dele encontrar com os amigos, né? E ele fala que sim. E ela responde, mais alguma coisa? Bem, seria bom limpar o apartamento. E ela diz assim, e quanto à sua saúde física? E ele responde, sim, seria bom começar a comer melhor e fazer exercício. A Judite responde, acho que essa é uma lista realmente boa. Escreva seus objetivos aqui na parte inferior do seu plano de ação. Você estaria disposto a olhar essa lista durante a semana para ver se há algum objetivo que queira arriscar, acrescentar ou mudar? Estou pensando que talvez você queira ter um objetivo de se divertir mais, fazer mais coisas prazerosas, mas isso é com você. Então, eles definiram toda a lista de objetivo deles, né? Então, aqui até tem uma imagem no livro, se vocês estiverem junto, onde ela coloca que é conseguir um bom emprego, ver os amigos com mais frequência com ponto de interrogação, limpar o apartamento, comer melhor e fazer exercícios. Então, foi feito em conjunto, colaborativamente, como eu falei lá no começo, né? E ao mesmo tempo ela entrega para ele avaliar se aquilo vai ser possível e até colocar mais objetivos se ele quiser, tá? E aí, se houver dificuldades na definição desses objetivos, né? O que que tem que ser feito? Né, as dificuldades que podem aparecer, na verdade. O cliente vai ter dificuldade para elaborar os objetivos, o cliente definir objetivos muito amplos, o cliente definir objetivos para outras pessoas e não para ele, né? O que pode acontecer bastante. Então, por exemplo, minha mãe me incomoda menos, né? Vamos dizer, se for algum adolescente. Isso é um objetivo para a mãe, não para ele, né? Então a gente tem que cuidar também com esses objetivos para entender o que é da pessoa e o que é do outro, o que é possível mudar e o que não é. Então ela traz, se o cliente apresentar dificuldade, fazer a pergunta do milagre. O que que é essa pergunta do milagre? É bem o pé da letra mesmo. Se um milagre acontecesse, né? O que que você gostaria que acontecesse, o que fosse diferente, né? Enfim. Se é muito amplo a definição do objetivo dele, então tentar perguntar. Se você não estivesse mais deprimido, se estivesse mais feliz, se tudo estivesse melhor, o que estaria fazendo de diferente? E se indica um objetivo sobre o qual não tem controle, é importante que volte a ser sobre algo que ele tenha controle, por exemplo, a comunicação. Então, no meu trabalho, o meu chefe nunca me entende. Vamos colocar então para trabalhar essa comunicação que vai poder te ajudar nesse âmbito também, né? Então, isso acaba se tornando um objetivo. Isso aí. Então, assim, pensando nas atividades, né, pegando bem como a Alexia acabou de apresentar, assim, ó, essas atividades, assim, buscando ao máximo o engajamento do cliente, né? E bem por esse meio de psicoeducação, de participação e de troca, né? E de estarem construindo, né? Esse psicodiagnóstico junto, né? Então, para o programa de atividades, né, se houver tempo na primeira sessão, uma boa ideia é ajudar os clientes mais disfuncionais a programarem atividades para a semana seguinte e lhe dar o crédito por se engajarem nessas atividades. Novamente, né, a questão do valor, né, de você dar valor quando quando o cliente, né, alcança um objetivo, quando ele faz alguma tarefa,
ou mesmo quando ele não faz, ou quando ele traz alguma dificuldade em relação a ela. Ou então, né, se surgirem problemas urgentes que precisem de sua atenção imediata, autorizá-lo a trabalharem juntos nessas novas questões, a fim de validar seu esforço frente a novos desafios, né? Eu acho que daí faz uma grande síntese, né, de tudo que a gente viu um pouco até agora aqui. E o resumo final da sessão, ele vem antes do feedback, né? O resumo final da sessão é um balanço, no caso, né? A autora enuncia vários caminhos dos quais o psicoterapeuta pode formular um resumo final de uma sessão. No caso, o resumo final estabelece ligações entre os diferentes momentos da sessão e reforça pontos importantes, né? Inicialmente, é provável que você faça o resumo. Quando achar que o cliente é capaz de apresentar um bom resumo, você lhe pedirá que o faça. O resumo também inclui uma revisão do que o cliente concordou em fazer para o seu plano de ação e uma avaliação da probabilidade de executá-lo. Certifique-se de que os clientes tenham recebido o plano de ação por escrito e outras folhas de exercícios de que irão precisar. O diagrama, que é um diagrama que monta a estrutura dessa primeira sessão, né? Ele é um diagrama, a princípio, bem, digamos assim, bem desenhado à maneira, de uma maneira que o cliente, que ele possa entender, né? Então, assim, vai muito pouco da, da estrutura técnica, daqueles quadrinhos que a gente vê e tal, né? E é uma coisa, assim, mais dinâmica, assim, dentro do perfil e da personalidade, aquilo que ele entende mesmo, que ele pode identificar, né? Como sintoma, alguma coisa positiva e trazer todas essas questões de acordo com a relevância, né? E no feedback final, o elemento final da primeira sessão é o feedback, né? Solicitar feedback fortalece ainda mais o rapport, transmitindo a mensagem de que você se importa com o que o cliente pensa. Também dá aos clientes a chance de se expressarem e a você a chance de resolver eventuais mal entendidos, né? Então, no feedback, no final, né, você faz um balanço, né, do que deu certo, do que de repente pode melhorar, tanto tanto é um feedback assim para o terapeuta, né? E o terapeuta ele pode sugerir, né, a partir das novas atividades, assim, né, melhoramentos no sentido de que eles consigam encontrar novas formas e novas vias para poder esclarecer e deixar mais claro essa questão a questão problema, né? Compreender essa questão problema, né? E tudo que está envolvido aí, né? Tudo no seu tempo, no caso, né? E aí tem esse questionário que a gente trouxe, por exemplo, né, feedback, né? O que você quer recordar da sessão de terapia de hoje? Houve alguma coisa que o aborreceu em relação ao terapeuta ou sobre a terapia? Em caso afirmativo, o que foi?
Qual o problema? Qual a probabilidade de você executar o novo plano de ação? Como ele está relacionado às suas aspirações e valores? Se executá-lo, o que isso irá lhe mostrar, especialmente em relação a si mesmo? E, por último, o que você quer garantir que seja abordado na próxima sessão? Aí a gente tem uma questão agora, né? Por que é importante ajudar o cliente a identificar seus valores, aspirações e objetivos? Pergunta para reflexão. Como exercício prático, faça a si mesmo as perguntas relevantes neste capítulo para identificar seus próprios valores e aspirações. Depois, identifique pelo menos um objetivo e anote um ou dois passos que você pode dar nessa semana para atingi-lo. É isso. Agradecemos a atenção. Boa, a hora. Parabéns, pessoal, foi ótimo. Estava aqui encantada. Obrigada. Bem didático, tá? Parabéns, Alexia. Você foi Explicativo. maravilhosa. Alexia, show. Nós dois, né? Equipe. Você é fantástica. Obrigada. Deixa eu ver o chat. Parabéns, pessoal. Ficou muito bom, resumiram muito bem, verdade. Foi um bom resumo. Alguém tem alguma pergunta? Fez sentido para vocês, né? Muito bom, parabéns, Beatriz está dizendo. Gratidão. Obrigado a todos. Gostei. Foi muito bom. Desafiador. Verdade, eu anotei aqui, né? Um monte de coisa legal. Checklist, gente. Checklist. Essa questão da educação, né? Porque o paciente ele chega com o comportamento sem estar modulado e a gente que vai realmente conduzi-lo nesse processo. Ele vem totalmente sem instrução para a terapia. Essa questão também de dar liberdade, de escutar. Eu sei que a gente já sabe, existem várias vivências, vários casos, que a gente vai, né, se pegando ali diante da mesma situação aparentemente. Porém, não é, porque para cada pessoa é de forma diferente, dá essa liberdade de realmente escutá-lo, né? De entender a partir da perspectiva do paciente. Muito bom. Estimular, né? Para que o processo seja realmente em conjunto. Não deixar apenas a responsabilidade para o terapeuta, para o psicólogo. Fazer com que o paciente seja um participante ativo da sessão de terapia. E é bem complexo. A gente olha assim e pensa, não, a primeira sessão, tranquilo, mas eu acho que existe um peso realmente na primeira sessão de tanto para o profissional quanto para o paciente, porque é tudo muito novo e esse processo do paciente de elaboração da demanda, do que ele está sentindo, do que ele quer transmitir, o cuidado de como vai passar, até realmente ter essa confiança e esse vínculo, esse rapport, né, com o terapeuta. E a gente também que é novo, é tudo novo. Muito bom esse encontro de vocês. Vocês disponibilizar o slide no grupo para os colegas? Perfeito. Mas isso que tu traz, eu acho também assim, é, quando a gente fala colaborativamente, né, e fala da esperança, lá no começo não é esperança prometendo que só o profissional vai conseguir alcançar aquilo, né? É entendendo que essa esperança depende dele também, de ter a esperança, mas fazer para, né? E aí a gente divide aí essa responsabilidade como tu trouxe também. Porque se o paciente não estiver junto, não flui, né?
não tem resultado. Ah, tem alguém que falou que, de fato, essa palavra isso, esperança define bem. Costumo fazer um pouco da psicoeducação sobre a abordagem da TCC para o paciente. E quando falamos das técnicas que já ajudamos clientes com quadros semelhantes, isso se motiva, verdade. Já Isso é muito, chega elaborando essa questão da força, né, que vocês falaram, potencializar a força que já existe no paciente. Então, você já chega motivando o paciente com não dá certo, existem técnicas, é possível, é possível. Muito bom. Todo mundo dando parabéns. obrigado. É isso, pessoal. Agora vocês vão ficar com o professor Carlos, né, na supervisão. Uhum. Eu vou encerrar aqui, que ele vai entrar com outro link. Ele já está lá no grupo. Ah, sim, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Anotei a chamada por quem está, mas deixa eu só confirmar. Ingrid Ferreira está. Então, não. Então, é isso. O restante do pessoal já viu. Obrigada. Tchau, Não. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.